Em 1965, poucas pessoas acreditam que o conflito no Vietnã se transformaria em uma guerra em grande escala. Um dos primeiros sinais do que está por vir é o bombardeio americano de alvos secretos dentro do Laos. Caças militares sobrevoam uma área rural de cultivo no meio do dia, lançando bombas por todos os campos, destruindo todas as plantações e casas em seu caminho. A bordo do USS Ranger, no Golfo de Tonkin, o piloto Dengler e seu esquadrão da Marinha participam de um briefing pré-missão. O esquadrão deve sobrevoar a parte norte do Vietnã para cortar a linha de abastecimento do inimigo. Como a missão é confidencial, o esquadrão é lembrado de que não deve falar sobre isso com ninguém, nem mesmo com seus familiares e entes queridos. Para se preparar para a missão, o esquadrão assiste a um curta-metragem sobre como sobreviver no deserto, que explica como se esconder com folhas e chamar a atenção de um avião, mas a maioria acha ridículo. Eles também podem solicitar ajustes no equipamento e nas rações que estão levando consigo, então Dengler pede uma aba secreta em suas botas da Marinha para esconder seu passaporte americano durante a missão. No briefing final, o líder do esquadrão dá seus últimos lembretes sobre a segurança de suas operações. Ele adverte o esquadrão contra o uso de seu rádio militar em campo quando se encontram em perigo, porque os militares têm recebido relatos de que os inimigos conseguiram interceptar seus sinais de rádio, usando-os para atrair os socorristas para uma emboscada. Durante a reunião, Dengler é escolhido como o líder da missão. No dia da missão, Dengler e seus melhores amigos fazem um antigo ritual e juntos encostam a testa na parede enquanto se desejam boa sorte. Em seguida, 4 caças partiram no ar, indo em direção ao Laos, no Vietnã do Norte. Quando o esquadrão começa a bombardear a área designada, os locais imediatamente atiram de volta, e o jato de Dengler é atingido e começa a cair. Enquanto a asa esquerda se desfaz lentamente, Dengler usa suas grandes habilidades de piloto para fazer um pouso forçado com seu jato e pular em segurança no solo. Os inimigos do Laos já estão vindo atrás dele, então Dengler corre pelo campo para se esconder na selva. Lembrando do vídeo, ele se esconde sob uma pilha de plantas e não sai até que os soldados saiam em uma direção diferente. Em seguida, ele deixa seu rádio militar debaixo de uma pilha de folhas antes de se aprofundar na selva. Eventualmente, ele encontra uma estrutura vazia e rouba a pouca comida que encontra em uma panela. Ele também começa a dormir em seu saco plástico, sempre cobrindo-o com folhas. Quando ele ouve um helicóptero militar dos Estados Unidos voando, ele tem o cuidado de deixar seu esconderijo, mas tem que deixar uma família local passar antes de realmente sair. Quando ele sobe em cima de uma pedra para tentar chamar a atenção do helicóptero com um espelhinho, já é tarde e o helicóptero sumiu. Depois disso, Dengler para beber água de um rio para ajudar com o calor tropical, mas essa distração permite que as forças do Laos o cerquem e o capturem. A princípio, Dengler é levado a uma vila residencial próxima, onde ninguém fala inglês. Dengler está amarrado no meio da aldeia e eles ignoram seu pedido de um banheiro, então ele acaba indo de calça. Ele passa um dia inteiro ali no chão, enquanto os cariocas o encaram como um animal no zoológico, e uma criança até mexe com ele balançando um inseto na frente de seu rosto. Na manhã seguinte, Dengler é levado novamente, e desta vez o grupo atravessa uma ponte para chegar a uma seção diferente da selva. Quando eles param para descansar, Dengler observa os homens fazerem uma fogueira para aprender sua técnica. Às vezes, helicópteros voavam, mas os homens sempre arrastavam Dengler para os arbustos, para evitar serem vistos. Durante essas pausas, os captores também aproveitam a chance para atormentar Dengler. Eles o amarram contra uma árvore e atiram nele, mas nunca acertam os tiros de propósito, pois isso é apenas para mexer com sua cabeça e deixá-lo temporariamente surdo. Depois de muitas caminhadas pelos campos e se escondendo de helicópteros, eles chegam a outra aldeia e jogam Dengler em um caminhão para levá-lo à capital do Laos. Lá, Dengler é arrastado para uma casa chique e conhece o governador da província. Ao contrário dos soldados, o governador trata Dengler com gentileza e fala inglês. Ele até oferece a Dengler um pouco de água, não se incomodando com as explosões que se ouvem do lado de fora.
A princípio, Dengler tenta esconder que é um oficial da Marinha Americana, mas o governador percebe que ele está mentindo e Dengler tem que admitir a verdade mostrando o passaporte americano que havia escondido na aba secreta de suas botas. Em seguida, o governador oferece segurança e liberdade a Dengler se ele aceitar assinar um documento condenando a América e sua guerra contra o povo do Laos. Quando Dengler se recusa a ir contra seu próprio país, ele é mandado embora. Depois disso, Dengler fica gravemente ferido ao ser amarrado a um animal de fazenda e arrastado pelo chão por toda a aldeia. Em seguida, ele é amarrado de cabeça para baixo a uma árvore, onde ficam sacudindo-o e fazendo-o girar. Por fim, ele é colocado dentro de um poço e empurrado para debaixo d'água repetidamente. Algum tempo depois, Dengler é levado para um campo de prisioneiros onde tiram seus sapatos e o empurram para dentro de uma cabana para passar a noite ali, com os pés presos em uma pesada contenção. Dengler pode ouvir vozes vindo de trás da parede, dizendo para ele não mexer com os guardas porque eles são perigosos. Na manhã seguinte, Dengler é liberado para vagar pelo acampamento e encontra seus companheiros prisioneiros de guerra. IRC, Ficite e Procet são estrangeiros, enquanto De Bruin e Martin são outros pilotos americanos. Para surpresa de Dengler, alguns deles estão aqui há anos. De Bruin leva Dengler de lado para um passeio pelo campo de prisioneiros para familiarizá-lo com os guardas locais, explicando que a melhor maneira de sobreviver é manter a cabeça baixa. Os prisioneiros podem andar livremente pelo campo pela manhã, mas à noite são mantidos dentro da cabana com as mãos algemadas, uns AOS outros, e os pés presos nessas pesadas restrições. Pelo menos dentro do barraco, eles podem conversar sem serem ouvidos pelos guardas. Dengler tenta convencer os outros prisioneiros a se juntarem a ele para criar um plano de fuga, mas eles dizem que é uma má ideia. Eles explicam que o intenso calor tropical na selva os impossibilita de sobreviver sem água e ainda faltam alguns meses para a estação das chuvas. Sem falar que para evitar os guardas eles devem sair à noite quando estiverem contidos. Dengler não desiste e convence o grupo a ajudá-lo a fazer um prego. Embora sejam céticos, eles seguem seu exemplo e se espalham pelo acampamento, fazendo com que os guardas os persigam. Apenas um guarda-mudo fica para trás, e Dengler fala amigavelmente com ele para distraí-lo, enquanto rouba o prego de uma viga. Mais tarde, na cabana, Dengler usa algumas pedras para modificar a ponta pontiaguda do prego e em seguida passa a usá-lo como gazua em suas restrições. Isso permite que os prisioneiros tenham um pouco de liberdade à noite e agora eles finalmente acreditam na capacidade de Dengler de fazer um bom plano de fuga. Na manhã seguinte, caças voam sobre o campo de prisioneiros e irritam os guardas. Num acesso de fúria, um dos guardas atira em Martin. Felizmente, a bala quase não acerta sua cabeça e deixa apenas uma cicatriz. Então os guardas mexem com os outros, ameaçando atirar neles, apenas para rir de seu medo. Com o passar dos dias, Dengler aprende mais sobre seus novos amigos, como o fato de guardarem um rótulo de uma lata de feijão só para lembrar do cheiro. Eles também compartilham histórias de por que se tornaram pilotos. Uma noite, De Bruin diz que não acha que Dengler possa fazer um bom plano e que fará com que todos sejam mortos. Se Dengler ou qualquer outra pessoa ousar tentar escapar, De Bruin gritará e alertará os guardas. No dia seguinte, um esquadrão de soldados vietnamitas para no campo e verifica os prisioneiros em busca de informações que possam usar. Uma soldado encontra o copo de barbear de Dengler e ele o presenteia com um pouco de flerte. Depois ele diz: AOS outros que gostaria de não estar noivo e que não houvesse guerra para que ele pudesse ter aquela garota. De repente, um dos guardas perde o controle de sua arma, que começa a disparar para todos os lados. Enquanto todos correm para se esconder, Dengler fica à mesa e fica olhando para os poucos grãos de arroz que caem de um prato, tendo uma ideia. Algumas semanas depois, os prisioneiros surpreendem Dengler cantando a canção de parabéns para ele e dando-lhe uma bebida feita de insetos. Tocado pelo gesto, Dengler decide presenteá-los com algo em troca. Primeiro, ele revela que fez 2 facas grosseiras com cartuchos de balas velhas, e os amigos que adivinham em que mãos ele as tem conseguem ficar com elas. Em seguida,
Ele confessa que tem escondido um pouco de arroz todos os dias porque finalmente fez um novo plano. Dengler notou que os guardas deixam suas armas para trás na hora do almoço, então ele acha que eles deveriam roubar essas armas e usá-las para assumir o controle do campo de prisioneiros, até que possam sinalizar para resgate AOS helicópteros dos Estados Unidos. Os presos concordam em executar o plano em 4 de julho para dar um significado extra, então eles têm pouco mais de um mês. A partir daí, eles passam a observar os guardas para estudar suas rotinas usando o espelhinho de Dengler no telhado. Eles marcam as posições dos guardas e suas armas com madeira e pedras para memorizá-los, e quando uma noite um guarda quase os pega em flagrante, eles fingem que é apenas um jogo que inventaram. Com as facas feitas por Dengler, os prisioneiros criam uma escotilha de escape no chão de sua cabana. Todas as noites, Dengler foge cuidadosamente por aquela escotilha para planejar o caminho que eles seguirão e trabalha para soltar uma seção da cerca externa. Com o passar dos dias, os prisioneiros percebem que a comida está ficando cada vez mais escassa, embora o pequeno guarda de quem Dengler fez amizade ainda guarde para ele uma bolinha de arroz. Eventualmente, eles param de trazer comida de verdade e, em vez disso, são servidos com uma tigela de minhocas. De Bruin diz que vai comer seu arroz, mas Dengler o lembra que ele está com o prego. Então, se De Bruin comer o arroz antes que eles escapem, Dengler não o libertará das algemas para escapar com eles. Ele está tão convencido de que seu plano funcionará que não se importa em comer as minhocas. Certa manhã, eles ouvem helicópteros voando, mas os guardas atiram no chão como um aviso para mantê-los quietos. Depois que os guardas vão embora, Martin tem um colapso e Dengler promete que eles irão embora em breve. Um dia, IAC ouve uma conversa entre alguns dos guardas. Como IAC fala o idioma local, ele consegue traduzir e eles descobrem que os guardas planejam matar os prisioneiros e fazer parecer que eles tentaram escapar. Aparentemente, eles também estão cansados da falta de comida e querem finalmente voltar para suas próprias aldeias. Isso os faz decidir executar o plano no dia seguinte, em vez de esperar pela data original. Na manhã seguinte, os prisioneiros iniciam o plano. Eles serão separados em 2 grupos, Dengler e Martin em um e De Bruin com o resto. Os 2 grupos seguirão em direções diferentes e se encontrarão ao mesmo tempo na cozinha para subjugar os guardas. Dengler sai primeiro da cabana e rapidamente recolhe as armas que os guardas deixaram para trás, então ele as traz de volta para o grupo. Depois que todos estão armados, eles se dividem em 2 grupos. Mas quando Dengler e Martin chegam à cozinha, eles são os únicos ali, o que não é suficiente para subjugar todo um grupo de soldados. Felizmente, eles pensam rápido e imediatamente atiram nos guardas, matando todos eles, exceto seu amiguinho, que Dengler permite ir embora como agradecimento pelo arroz. Percebendo que não podem ficar lá como planejaram originalmente, Dengler e Martin roubam o máximo de comida possível e fogem do acampamento. Eventualmente, eles esbarram em De Bruin e IAC, e Dengler fica desconfiado quando vê que os outros 2 estão desaparecidos, enquanto De Bruin tem armas extras e sapatos. De Bruin jura que é apenas uma coincidência. Então, um desapontado Dengler troca alguma munição pelo facão de De Bruin antes que os 2 grupos partam em direções opostas. Dengler e Martin escapam para a selva para tentar encontrar a liberdade por meio da Tailândia. Em pouco tempo, a estação das chuvas começa. Então, Dengler e Martin conseguem sobreviver com água e arroz. Infelizmente, quando param para almoçar, um deslizamento de terra os surpreende por trás e os arrasta morro abaixo, fazendo-os perder o arroz. Depois de muito caminhar, finalmente chegam ao rio e, lembrando do vídeo, fazem uma jangada com o que a natureza pode dar. A princípio, eles flutuam perfeitamente em segurança enquanto se escondem sob as folhas. Mas, infelizmente, a corrente os leva na direção de algumas corredeiras que descem em uma cachoeira. Dengler e Martin percebem bem a tempo e nadam em direção à costa, deixando a jangada cair e ser destruída ao bater nas rochas. Muitos dias se passam enquanto a dupla continua viajando pela selva, passando a maior parte do tempo molhada sob a chuva constante.
Uma tarde eles descobrem que debaixo de suas roupas há um monte de sanguessugas e precisam removê-las dolorosamente uma a uma de suas peles fracas. Algum tempo depois, eles descobrem um homem pescando nas proximidades, mas o tiro pode chamar a atenção dos soldados, então eles esperam silenciosamente que o pescador vá embora. Isso os faz perceber que estão carregando armas à toa, então eles as jogam no rio para se livrar do peso extra. Durante esse tempo, eles encontram um sapato velho no chão e Dengler deixa Martin ficar com ele porque ele costuma se sentir fraco e cansado. Então Dengler quer manter seu ânimo de alguma forma. Após muita caminhada, a dupla encontra um vilarejo abandonado e para ali para descansar. Naquele momento, alguns helicópteros americanos passaram voando, mas não importa o quanto Dengler acene e grite, eles não o veem e vão embora. Martin está começando a perder a cabeça. Então Dengler diz a ele para descansar enquanto ele inicia um incêndio com a técnica que aprendeu com os locais e começa a queimar as cabanas para criar um grande sinal de fumaça para os helicópteros. Infelizmente, os americanos os confundem com inimigos e atiram neles. Então Dengler tem que correr para evitar a morte. Como os moradores provavelmente também viram a fumaça, Dengler e Martin decidem ir embora antes de serem encontrados. Martin está muito fraco e Dengler tem que ajudá-lo a se movimentar. Então, no final, eles decidem se render na aldeia mais próxima. Eles mostram que não querem fazer mal e imploram por comida. Porém, os aldeões não ficam felizes em ver o inimigo e imediatamente matam Martin. Furioso, Dengler pega seu facão e o balança em um estado de loucura. Então, quando os aldeões recuam com medo, ele pega o sapato de Martin e foge. Os aldeões logo vêm atrás dele, mas Dengler consegue se esconder nos arbustos. Com o passar do dia, a exaustão e a fome começam a deixar Dengler louco, e ele começa a alucinar que o fantasma de Martin está com ele. Dengler fica perto da margem do rio e sempre que vê os moradores, espera que eles desapareçam e então rouba qualquer gota de comida que eles possam ter deixado para trás. Nos outros dias, caça animais, chegando a capturar uma cobra para comê-la crua. Certa manhã, um avião de reconhecimento dos Estados Unidos passa voando e Dengler acena com uma folha enorme como no vídeo. O avião, a princípio, parece ignorá-lo, mas logo 2 helicópteros chegam e finalmente resgatam Dengler. Alguns moradores locais veem os helicópteros e vêm para o ataque, mas os soldados americanos rapidamente atiram neles antes de fugir. Um dos soldados confirma a identidade de Dengler e o presenteia com uma barra de chocolate. Quando chegam à base dos Estados Unidos, Dengler é enviado ao hospital para se recuperar. Como sua missão foi classificada, ele é vigiado por 2 agentes da CIA o dia todo, que não o deixam compartilhar sua história com ninguém e tentam obter informações dele com perguntas repetitivas. Dengler está ansioso para retornar ao seu esquadrão original, mas a CIA também não o deixa sair. Uma tarde, o esquadrão de Dengler aparece com um bolo de aniversário em um carrinho de mão e uma carta do noivo de Dengler, fingindo que é o aniversário de Dengler. Os agentes da CIA aceitam dar-lhes alguns momentos a sós para comemorar, e o esquadrão coloca seu plano em ação. Momentos depois, os agentes da CIA observam o esquadrão sair da base com o carrinho de mão, sem desconfiar de nada. Assim que eles saem, eles revelam que esconderam Dengler no carrinho e o fazem embarcar em um helicóptero para finalmente deixar a base para trás. Algum tempo depois, Dengler finalmente volta a bordo de seu amado navio naval e é recebido por toda a tripulação do navio, que irrompe em aplausos para recebê-lo de volta.